Boa noite a todas e a todos. Todos bem? Me escutam bem? Maravilha. Primeiramente, obrigado à casa, aos trabalhadores, mais uma vez pelo convite, a oportunidade de trabalho. Acredito, acho que é a terceira ou quarta vez já, né? Já posso pedir música aí já, né? E hoje, um pouco diferente, normalmente eu até trago a projeção, trago um pouco de recurso, né, audiovisual, mas hoje nós vamos se concentrar mais no texto evangélico justamente pelo tema. Até para facilitar também depois quem irá acompanhar no YouTube, quem porventura às vezes até tem uma dificuldade visual, então hoje vai ser só na parte do áudio. Desde já agradeço, né, mais uma vez a oportunidade do trabalho, a presença de todos e peço para que os mentores aí da casa, né, Jesus, nosso mestre, irmão amado, possa estar aqui conosco hoje para que seja uma noite frutífera para todos nós. Espero que possamos colaborar um pouquinho com a palavra de Jesus, com seus ensinamentos e que possamos todos, nessa caminhada, sairmos um pouco melhores. Como eu sempre digo, o expositor é o mais necessitado das suas próprias palavras, porque acredito que estamos todos nós nesse mesmo barco, nessa nossa iniciativa de aproveitar o máximo possível a nossa encarnação na busca pela nossa reforma íntima. E o tema de hoje ele vai falar sobre isso. A parábola das 10 virgens é uma parábola que inclusive não contém, de certa forma, no Evangelho segundo o Espiritismo, mas existem outras parábolas que são semelhantes. É uma parábola curta, mas que ela traz bastante ensinamentos. Contudo, quando a gente vai estudar e trabalhar as parábolas de Jesus, é muito importante a gente entender não só o contexto de como foi contada a parábola, mas inclusive os termos que ele utilizou, incluindo as diferentes traduções. Então tem muitas passagens que a gente até não entende. Eu, por exemplo, tenho uma passagem que está lá em Mateus que diz assim: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Eu confesso que eu nunca tinha entendido muito bem o que dizia essa... Como assim alguém obrigar a gente a caminhar 1 milha ou 2? Era uma coisa que eu nunca tive curiosidade para procurar e pesquisar. E aí eu sempre dou minhas recomendações de filmes e séries, né? Tem uma série chamada The Chosen, que é Os Escolhidos, que ela é muito bonita porque ela trata a vida de Jesus com seus apóstolos de uma forma muito interessante, sóbria, até de vez em quando divertida. E foi lá que eu descobri por que quando teu inimigo, né, lhe obrigar a caminhar 1 milha, você vai caminhar 2. Porque na situação está Jesus com seus apóstolos, e o legal da série, inclusive, é que os apóstolos não são só os apóstolos. Tem Maria de Magdala, tem a amiga lá do paralítico que desceu e foi curado, que era o que deveria acontecer na época. Jesus era um mestre, não eram só homens que estavam ali na volta. Tinha uma multidão, inclusive, de mulheres e outros, né? E aí eles estão indo se deslocar e chega o exército romano e manda eles largar tudo que eles estavam carregando e obrigar eles a carregar as provisões e os equipamentos dos romanos por 1 milha, porque na lei da época os romanos podiam obrigar os judeus a carregar os seus equipamentos por 1 milha. E é aí que eu fui entender. E a cena ela é muito bonita, inclusive, porque os apóstolos eles ficam com aquele espírito meio belicoso, mas como assim? O que vai acontecer? Será que Jesus vai ser violento nesse momento? E Jesus tranquilamente, não, vamos, deixem todo mundo as suas coisas aqui e vamos caminhar a 1 milha. E os apóstolos não querem que Jesus carregue o elmo, o escudo que é pesado, ele não, tá tudo certo, ele vai. E os soldados, né, aproveitam aquele momento também para provocar, e os discípulos e o Jesus tranquilo. Quando chega a 1 milha, todo mundo para, cansado, e Jesus continua caminhando. E o soldado romano alto lá. Você já caminhou 1 milha, que é o obrigado pela lei. E Jesus se vira assim. Mas a lei não diz nada de caminhar mais, porque vocês querem chegar até aquele vilarejo, então vamos todos até lá, porque falta pouco. E desarma todo mundo. Porque fica todo mundo, nossa, não só ele se dispôs a caminhar aquela milha, mas um pouco mais, porque ele era humilde de coração. Então notem que essa parábola das 10 virgens, a gente precisa entender o contexto do que era o casamento lá na época de Jesus, na época judaica, que era totalmente diferente do que é hoje. Até ainda bem, porque vocês vão ver que, né,
Naquela época, os casamentos eram arranjados, não eram casamentos por afinidade. Então, aí também vai um detalhe, né? Os termos noivo, virgem, infiel, prostituta, isso tudo tem outras conotações desde o Velho Testamento. É por isso que eu digo, o locus de aprendizado não é aqui, gente. Se a gente não for para um grupo de estudo, se a gente não se debruçar sobre as obras a gente não vai aprender. Então, quem consultar lá, por exemplo, o profeta Oséias, lá ele vai usar esse termo do casamento, ele vai chamar inclusive Israel de prostituta. Por quê? Porque, na verdade, o termo prostituta era para infiel, no sentido de tu ama um Deus ou mais. Quem que você realmente ama? Você é fiel àquilo que você ama, aquele Deus, aquela espiritualidade, ou você ama a materialidade, você ama outras coisas? Então, se você ama outras coisas, era esse significado de infiel ou de prostituta. E a mesma coisa a virgem. A virgindade não tem nada a ver com aquilo que a gente entende hoje de castidade corporal. A virgindade nos escritos lá era um sinônimo de pureza. Muitas vezes era utilizada até para mulher solteira ou pessoas solteiras. Não necessariamente não tinha essa questão de castidade como tem hoje. Então, já no Velho Testamento, o casamento ele é como se fosse um símbolo da comunhão do homem com Deus mesmo. Tanto é que lá em João, tem uma passagem que João vai dizer assim, prestem atenção, ele diz assim: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegre-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já meu gozo está cumprido. O esposo ou o noivo é Jesus. Quem é o pai do noivo ou do esposo? Deus. Então, já tinha essa simbologia de quê? Do casamento de Jesus com quem? Com toda a humanidade. Mas não é um casamento no sentido eros, que é o casamento do amor de marido e mulher. É o casamento do sentido ágape, do amor caridoso, da caridade. Que tem 3 tipos de amor: filos, eros e o ágape. Então, por isso que é importante a gente entender as traduções. Então, lá já no Velho Testamento tinha essa conotação. O casamento seria, digamos, a união de Deus com a humanidade. E Jesus, João já identificava Jesus como noivo, porque era aquele que ia trazer o que nós necessitávamos para a nossa iluminação. E essa parábola é o que vai realmente mostrar isso. Só que antes da gente entrar no texto da parábola, vamos tentar entender rapidamente como que eram os casamentos lá na época judaica. O casamento naquela época era totalmente arranjado. Então o pai da noiva, o pai do noivo, no caso, ele tinha que comprar o dote da noiva. Era uma coisa barata, mas ele ia lá e era tudo arranjado porque as famílias tinham seus interesses de se unir. Então, os noivos às vezes nem se olhavam direito, mas o pai ia lá, chegava na família da noiva e dizia: olha, eu quero comprar o dote da noiva. Se o arranjo era feito, ali estava selado o noivado. A partir daquele momento, a noiva ela só poderia ir para a rua com um véu no rosto, para ninguém ver, e ninguém poderia se interessar por ela, porque todo mundo sabia que ela já estava, digamos assim, prometida para aquele noivo. Só que dali, até acontecer o casamento, demorava, às vezes até um ano, e a noiva ia lá, ia preparar o enxoval, e enquanto isso, o pai do noivo e o noivo, eles tinham que preparar o local da festa e da casa, porque depois que eles casassem, já viram aquela expressão quem casa quer casa? Pois é, naquela época era assim. Então a noiva ela ia ter que morar com o noivo, ou pelo menos com o pai do noivo, numa casa arranjada para eles. E tinha que acontecer lá as núpcias. Só que isso, então, ia se preparando durante esse ano, e quando estava próximo de acontecer, digamos assim, efetivar o casamento, a noiva, ela tinha uma espécie assim de madrinhas. Até hoje, o fato de ser 10 tem muita especulação. É um número que é difícil da gente, não é uma regra no casamento judaico. E quem disser que sabe exatamente porque Jesus usou 10 vai estar especulando, porque isso é de difícil acesso mesmo. O resto a gente consegue entender.
Mas essas 10 virgens, que no sentido do termo era de pessoas puras, né, incorruptíveis, digamos assim, elas eram uma espécie de madrinha da noiva. Então vamos ao texto. Só deixa eu vou pegar o do Haroldo. Eu confesso que eu fui um pouco preguiçoso, então da internet eu copiei e colei o mais fácil, né? Mas as traduções, elas são muito parecidas, assim, elas não têm tanta diferença. Eu recomendo fortemente, quando alguém for utilizar alguma parábola, consultar o Novo Testamento traduzido pelo Haroldo Dutra Dias. Tá, gente? Por quê? Porque existem diferenças de traduções, assim, quase que grotescas. Tá? E o Haroldo, ele estudou hebraico, ele estudou grego, eles estudaram muito para fazer isso aqui. Então é algo que, na minha visão, é uma tradução já com o olhar espírita da coisa e o mais fiel possível. Tá? Então vamos ao texto, porque depois a gente vai pegar cada pedacinho dele para tentar entender. Começa assim, ó. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas e 5 prudentes. Pois as tolas, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram consigo óleo, o azeite que fazia, né, a lâmpada ficar ali iluminada. As prudentes, porém, levaram óleo nas vasilhas com as suas próprias lâmpadas. E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas, à meia-noite, houve um clamor. Eis o noivo, saia ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas próprias lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos o vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam, dizendo: de modo nenhum, talvez não seja suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmas. Ao saírem para comprar, veio o noivo, as preparadas entraram com ele nas bodas e a porta foi fechada. Posteriormente vieram as virgens remanescentes dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Em resposta ele disse: Amém, vos digo que não vos conheço, portanto vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Tá? Esse é o texto. Então vamos lá, parece pouca coisa, mas é bastante coisa, certo? Então, antes da gente continuar na parábola aqui, eu quero abrir um parênteses sobre um assunto que é importante, não é o tema da palestra, mas é sobre o próprio casamento. Né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo só sobre isso. Né? O capítulo 23 lá fala sobre isso. No Livro dos Espíritos, tem perguntas sobre o casamento. Então, a pergunta 695 está lá. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E os espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Aí a próxima pergunta: o que efeito teria sobre a sociedade humana? A abolição do casamento seria uma regressão à vida dos animais. Aí depois eles perguntam: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia é a lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, apenas sensualidade. Então, às vezes, a gente vê hoje uns modernismos, né? É poliamor. Não tem. Ó, eu vou dar uma lista de animais monogâmicos. Cisnes, pinguins, araras vermelhas, castores, lobos cinzentos, gibões, lontras e cupins. Então, vocês acham que o ser humano vai ter uma capacidade de amar 5, 6 e ter uma relação? Não. A gente pode até amar várias pessoas, mas o casamento, aquele compromisso, vai era, pode ter mais ou menos questões de, vamos dizer assim, celebração, mas está bem claro no Livro dos Espíritos que é uma pessoa para a outra. Nada impede separar, casar de novo. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. Tem muitas vezes as pessoas não estão se casando mais, estão se separando. Não, nada disso. Realmente tem mais separações e menos casamentos, mas isso são conjunturas da própria liberdade da mulher, né, que tem mais autonomia. Então são questões que não está evoluindo. Na verdade, está se ajustando com os novos tempos. Hoje a gente tem a possibilidade de 2 pessoas homoafetivas se casarem, graças a Deus, porque antigamente isso era visto até como um pecado, como uma heresia, e é um absurdo, né? A gente sabe que espíritos não têm sexo, a gente está só nesse momento nessa roupagem.
Então, voltando para a parábola, qual é a primeira lição que a gente pega, né? A primeira lição é a lição da prontidão, de estar pronto para o momento, porque a gente não sabe qual vai ser o momento. Mas o momento do quê? Né? O que a parábola vai... por que ele escolheu lá 10 virgens tolas e 5 tolas e 5 prudentes? Bom, essas parábolas que falam de uma espécie de juízo final, assim, olha, a porta se fechou ou foi separado, isso a gente tem que ter um pouco de cuidado dentro do espiritismo. Esse tipo de parábola, digamos, no estudo religioso, se chama de parábolas escatológicas, né? Ou seja, que tratam assim de um fim. O escatos vem do grego, que seria final, alguma coisa do tipo. Então seria o estudo do fim. Só que o que é o juízo final para o espiritismo? Por que Jesus falava em juízo final se a gente sabe que não tem um final? Não vai, por mais que a Terra acabe, os espíritos vão continuar existindo, vão ter outros planetas. Por que Jesus utilizava o termo usou o termo juízo final muitas vezes? Porque naquela época era isso que precisava. Vocês imaginem se Moisés estivesse lá na hora de fazer as leis, assim, ó, não matarás a não ser que seja uma defesa pessoal. Não ia funcionar, né, gente? Não cobiçarás a mulher do próximo, a não ser que eles tiverem um casamento liberado. Não tem explicação naquela época. É ou não é. Então, se nem Nicodemos entendia a reencarnação, muito menos o resto do povo. Então, ele tinha que dizer, olha, esteja preparado, porque se você desencarnar, você vai ter um julgamento. E que julgamento é esse? Isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Quando a gente vai ver que o juízo final nessa parábola, provavelmente ela está dizendo sobre o quê? Ela vai estar dizendo sobre a evolução do planeta. Vocês viram que a noiva não aparece em momento nenhum na parábola? Nem fala da noiva, só fala das virgens e do noivo, né? Por quê? Porque a noiva é a Terra e a humanidade. Ela que vai casar com o noivo, que é Jesus. E quando isso acontecer, aqueles que estiverem realmente preparados vão estar, digamos assim, vamos supor, num planeta de regeneração, e os demais vão ter que esperar a próxima rodada. Não foi assim com Capela? Vai ser assim com a Terra também. Como já foi quando a Terra saiu do mundo de provas e expiações, do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Alguns não vão entrar nesse barco, vão ter que retornar para um outro tipo de planeta. Só que aí a gente tem que ter esse cuidado, porque o juízo final, ele é tanto... todas as lições de Jesus, não só à luz do Espiritismo, mas de qualquer religiosidade, ela vale tanto para o plano coletivo quanto para o plano individual. Então, por exemplo, quando ocorre uma desencarnação, amanhã, né, é um dia que se celebra, tudo mais, por que se fala em julgamento? O que é um julgamento? O julgamento é um réu e vai ter lá o juiz ou os jurados que vão dizer se está absolvido ou está condenado, né? É mais ou menos isso, só que quem é o juiz? É a consciência. As pessoas acham que eu vou desencarnar, vai ter lá um monte... Não, porque a lei da natureza divina, ela é própria. A tua ligação com as esferas inferiores é biopsicoquímica. Não tem nada a ver com alguém dizendo tu vai para cá ou tu vai para lá. É o que Jesus disse, onde estará teu coração, lá estará o seu tesouro. Você se liga fisicamente, dentro, claro, da física perispiritual que nós estamos falando, com as esferas inferiores ou as superiores. Não é alguém que vai chegar lá e vai dizer, ó, você vai para cá ou você vai para lá. Por isso o estado de prontidão. Vocês já pararam para pensar, se eu desencarnar hoje, para onde será que eu vou? Às vezes a gente tem que fazer esse exercício. Será que eu estou conectado com a realidade, né? que eu acredito, com o Espiritismo? Então esse estado de prontidão tem um exemplo muito interessante na obra Sexo e Destino, do André Luiz, que tem a Marita, ela foi violentada.
e ela quer se suicidar. Então ela sai desarvoradamente pela rua e o André ele fica procurando um encarnado que esteja ali com um pensamento um pouco mais iluminado para tentar trazer ele para evitar isso, ele não encontra. Tá todo mundo pensando, naquela época não tinha celular, né? Então estava pensando em outra coisa, estava distraído. Não estava ali ninguém fazendo uma oração. Então é esse estado da gente estar vivenciando a conduta. Por que chegou a meia-noite? Por que não foi 8 da noite? O que tem à meia-noite? Não tem escuridão? Normalmente o processo de transformação da Terra, seja de mundo primitivo para regeneração, é um momento de crise. Que é o momento que nós estamos vendo, que nós estamos vivendo, de muitas crises. Então a escuridão, claro que naquela época o momento que normalmente ocorriam as núpcias e as bodas era à noite, mas e por que meia-noite? Por que não 10, 11? Porque meia-noite marca o quê? Normalmente o fim de um ciclo para o outro. Então a parábola ela quer dizer, olha, vai iniciar um novo ciclo aqui, quem tiver preparado vai, quem não tiver, e aí? A parábola diz. Por que eram 10 virgens e não eram 15? Por que todas as virgens tinham lâmpada? Podia ter uma virgem sem lâmpada lá, não? Ou sem azeite, todas tinham azeite. Só que umas não tinham o suficiente. O que é a lâmpada? A lâmpada é a consciência, todo mundo tem. A consciência todo mundo tem. O azeite, que é as boas obras, a sabedoria, a conduta, todo mundo tem. Mesmo aqueles mais, né? Aliás, eu vou fazer uma provocação aqui. Não leve a mal, gente, mas assim, a espiritualidade, ela vai dar provocação. Você tem que sair da sua zona de conforto para se ver, deixar o seu ego de lado e entender onde você está evoluindo. Eu vou fazer uma provocação. Teve muita gente que ficou feliz com o que aconteceu no Rio de Janeiro. Sentiu aquele gostinho, né? E aí? Eu vou fazer uma pergunta. Jesus queria a morte do pecado ou do pecador? Do pecado. Jesus queria a morte do pecado, não do pecador. Primeira coisa. Segunda coisa. Um espírito inferior, ele tem mais liberdade encarnado ou desencarnado? O que vocês acham? Desencarnado. Então foi contraproducente. Terceira pergunta. Qual foi o apóstolo que queria resolver as coisas na força? Judas. Judas queria que Jesus resolvesse. Por isso que ele traiu. Porque ele achou que na hora que fossem crucificar Jesus, Jesus ia fazer raios e trovoadas e ia acabar com tudo e ia resolver na hora. Todos nós somos um pouquinho de Judas. Por quê? Porque todos nós queremos que as coisas se resolvam agora, na nossa encarnação. Então a gente vê um monte de, sei lá, a gente vê a morte de um bandido, a gente se regozija disso, porque a gente vê, a justiça está sendo feita. Não está sendo feita, não está resolvendo nada, na verdade. Não é assim que se resolve. Senão Jesus, na hora que ele tinha que ser crucificado, ele matava todo, terminava lá com o exército romano. Entende? Só que será que a gente está vivendo isso? Ou a gente está vendo as notícias e está achando bom quando alguém se dá mal, que a gente não gosta? Não precisa nem ser esse caso, pode ser qualquer outro caso. Alguém da TV que a gente não gosta, um jogador de futebol às vezes. Então a gente tem que ter esse cuidado de todo dia tentar estar pronto. Tentar introjetar a cada dia essas bem-aventuranças, evitar, melhorar a nossa conduta. Agora, só que tem uma questão. Vocês se deram conta que todas as 10 virgens dormiram? Na parábola elas dormem. Todas dormem, inclusive as prudentes. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que todos nós vamos, em algum momento, ser imprudentes, vamos errar. Então não adianta o espírita também querer achar que vai acertar o tempo todo, que não vai. A gente só sabe perdoar alguém se a gente sabe se auto-perdoar. A gente só consegue amar alguém se a gente se ama, se a gente tem amorosidade. Quantos de nós tem dificuldade, às vezes, de se olhar no espelho? Ficar fixado ali. Não no sentido de ficar apegado à aparência, mas aquele que está ali. E aí?
posso me aproximar de ti com amorosidade? De ter essa conversa consigo mesmo. Porque vai partir de nós fazer essas reflexões para fazer essa caminhada, para fazer essa depuração. Então, quando ele vai falar que as 10 virgens todas dormiram, ele está querendo dizer que todos nós somos suscetíveis a, em algum momento, falhar, mas ao acordar, quais que estavam prontas? As que estavam com o azeite. O que é o azeite, gente? O azeite é justamente a sabedoria, fé e as nossas obras. Só a fé não salva, e só a sabedoria sem obras também não salva. Então, o azeite, ele queima. Por quê? Porque não basta eu chegar aqui, fazer aqui, tá tudo certo, chegar lá em casa, brigar com meu pai, com a minha mãe, ofender minha esposa. Não adianta de nada. Se foi o azeite, eu tô com a minha lâmpada, não estou iluminando ninguém. Então, é uma construção diária, essa prontidão, essa comunhão com Deus. É um azeite que tu tem que estar sempre carregando na forma do teu estudo, na forma do que a gente pode fazer pelo outro. E às vezes é uma coisa mínima. Né? Aqui vem, faz uma prece, se anima a fazer o evangelho no lar, convida um vizinho. Qualquer coisa que seja. O Beto mesmo falou na palestra passada, que se conecta um pouco com isso, quantas vezes às vezes vem alguém no nosso carro, a gente não quer, não tem a moeda, mas dá um sorriso, diz, olha, não tenho hoje, desculpa. Deixa que o dia daquela pessoa que está em extrema dificuldade um pouco mais leve. Já está fazendo mais do que muitas pessoas. E note como Jesus ele foi, digamos assim, ele foi imparcial. Porque ele podia ter dito assim, 3 eram prudentes e 7 eram tolas. Porque será que a humanidade realmente está meio a meio? A gente sabe que não. Se tivesse meio a meio, nós não estávamos no mundo de regeneração, indo para o mundo de regeneração. A gente não estava no mundo de provas e expiações. A gente estava no mundo já de regenerados, se fosse meio a meio. Né? Mas ele disse não. Porque ele já sabia que ia chegar esse momento. Tá? Então, uma das partes que é a mais importante dessa palestra, dessa parábola, que é uma das partes que talvez seja mais difíceis de entender, é por que as prudentes não deram um pouquinho do seu azeite para as outras. Parece até uma coisa meio egoísta, né? Pô, tu tá aí com a vasilha de azeite, me dá um pouquinho. Por que elas não deram o azeite? Elas foram egoístas, será? Nota que no texto elas não falam assim, não te daremos. Ó. Elas falam assim, ó. Deixa eu achar aqui, ó. Como é que elas dizem lá? Ó? Elas dizem o seguinte: não, pois, pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Então, o que elas estão dizendo aqui? Que elas não sabiam se iam ser, só que na verdade nunca vai ser. Por quê? Porque não tem como tu doar as tuas virtudes para outra pessoa. É isso que está dizendo a parábola. Todas as tuas obras, a tua sabedoria, o tesouro que as traças não corroem, os ladrões não roubam, não tem como tu dar para outro isso aí. Quer ver um exemplo? Nosso Lar. Quase todo mundo leu. Quem não leu, por favor, né? A gente é uma obra belíssima. Ou pelo menos assiste o filme, né? Que é muito parecido, bem. Quem são os 3 personagens lá que estão unidos em família em Nosso Lar? André Luiz, a mãe e o pai. André Luiz, depois que ele passa todo aquele tempo de depuração lá no Brá, papapá, mas ele chega à colônia no Nosso Lar já, de certa forma, revigorado, né, pronto para trabalhar, nem que seja ali para passar uma vassoura, ele já está bem. E aonde que está a mãe dele? Há anos-luz de superioridade em Nosso Lar. E onde está o pai dele? Lá no plano inferior. Ou seja, tu tem 3 personagens ali. O pai que está lá ainda, com as amantes, fazendo a algazarra dele. André, que já está vendo que não fez direito, vai ter que melhorar. E a mãe que está já, né? Por que a mãe não doou tudo que ela fez para o André e para o pai? Porque não dá.
A lição da parábola essa é que a evolução espiritual é individual. Claro que no futuro vai ser coletivo para a Terra avançar, todos nós podemos, através das nossas atitudes, das nossas obras, influenciar, ser um pontinho de luz que seja lá, mas não tem como doar. Doa quem doer, goste quem gostar. Então era muito difícil, às vezes, pro Chico, porque vinham as mães lá, o filho tinha desencarnado, e a mãe achava que o filho era uma coisa, e o filho era outra. E aí a espiritualidade diz, olha, ele não está sendo assistido porque não tem como. Ele está lá porque ele quer. Porque aquilo que eu falei é uma ligação que é científica e espiritual. Tem nada a ver com uma personalidade dizendo tu vem para cá, tu vai para lá. É ligação assim como a lei de atração da natureza. Então a lição mais importante dessa parábola, ao meu ver, é essa. É tu ter consciência de que na hora da evolução é tu e Deus. Ou tu faz a tua parte, ou não adianta tu ser... Não tem carteiraço. Ah, eu sou, né? Então, assim, o que acontece é que a gente vai ter que fazer por nós mesmos. Agora tem um outro aspecto que é muito interessante também nessa parábola, que é o seguinte. Quem é que ia vender azeite à meia-noite, gente? Não tinha posto Ipiranga lá naquela época, não, né? Então elas falam, não, vide e comprai o azeite. E elas compraram ou não compraram? Compraram, porque elas voltaram. Aonde elas encontraram azeite, a gente não sabe. Mas isso se liga lá com a questão de que sempre vai ter oportunidade. Sempre vai ter uma maneira de tu construir algo, de tu buscar algo, não importa a hora. Se conecta lá com os trabalhadores de última hora. Trabalho para o teu melhoramento espiritual, ele sempre vai existir. Não importa se é meia-noite em Jerusalém que está tudo fechado, certo? Elas foram lá, bateram na casa, pelo amor de Deus, nos concede. E tem mais um aspecto ainda, que falta para fechar realmente de vez. Que quando elas voltam e batem na porta, está fechada a porta. Mas isso quer dizer que elas não vão ter uma outra oportunidade? Não. Por quê? Porque está escrito lá, ó. Lá no final diz o seguinte. No final da parábola vai estar o seguinte lá, ó. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Se elas não tivessem uma segunda oportunidade, ele teria dito, não, acabou, agora já era, terminou. Não. Ele falou assim, portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Ou seja, mesmo aquelas tolas que não estavam com azeite na hora certa, foram buscar e vão ter que ir numa próxima barca, digamos assim. Ou seja, a bondade de Deus ali, nos mostrando que não existe um juízo final de esses vão ser apartados para o fogo eterno, não. Vai ter uma outra oportunidade, só que quando? A gente não sabe. Então é por isso que a gente tem que reforçar, digamos assim, né, os nossos hábitos dentro daquilo que a gente acredita que é a nossa agenda cristã do dia a dia. De tentar acordar de bem, de acreditar na vida, de ter paciência consigo mesmo e com os outros, né? De ter a perseverança, de ter planos, mas também não fazer 1000 planos, porque a vida é o que acontece agora. Tudo aquilo que é hábito cristão espírita é o que a gente precisa tentar ao máximo vivenciar. Porque é isso, a gente não sabe quando a gente vai desencarnar, ou até um parente próximo. Aquele hábito de dar um tchau na saída de casa, aquilo é importante. A gente cansa de ver esses fatos, né? Às vezes a pessoa lá sofre um acidente de avião, eu saí brigado com aquela pessoa, se eu pudesse voltar atrás, né, para pelo menos me despedir. Então acontece, porque a gente, no corre-corre do dia a dia, a gente tá dando foco só na nossa vida material, que ela é importante, é claro. Jesus ele foi bem claro, ninguém precisava viver, né? Sei lá, vou largar tudo agora e vou viver meditando. Não é esse o objetivo. A gente tem que
Até porque vai ser dentro das nossas atividades, dentro do nosso trabalho, dentro da família, que nós vamos exercitar essas virtudes. E é assim mesmo, é na troca e no reconhecimento. Então a capacidade da gente de pedir desculpa, eu fiz uma coisa errada, me desculpe. Aquela desculpa sim, não a desculpa com mas. Desculpa, mas não. Tira o mas da desculpa. Ou não dá desculpa, que é pior. Se é para dar desculpa, dê uma desculpa nos olhos. Olha, desculpa, realmente eu errei. Assumo. Você me perdoe, mas eu errei. Vai errar, não tem como. Então notem que é uma parábola curta, né? Mas ela tem um monte de ensinamentos por trás. Como a gente já está adiantado, eu vou deixar tema de casa, hein? Vocês não têm moleza aqui comigo, não. Tá? Mas tem os livros que é da coleção Fonte Viva, do Emmanuel, né? São 4 livros que são muito bons, porque são mensagens curtas. Até muitas vezes tem muita gente que utiliza como aquela mensagem antes do Evangelho no Lar e tal, que eu recomendo, porque são mensagens curtas. E são mensagens que muitas vezes elas estão assim, justamente conectadas com as passagens, digamos assim, as passagens evangélicas, né? E a última passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, a última delas, o nome dela aqui, ó, deixa eu achar aqui, é a mensagem 180, ela diz assim: façamos nossa luz. Então ele tira também uma mensagem que é do Evangelho, eu esqueci de dizer, mas essa parábola ela está em Mateus, tá? Então Mateus é considerado um dos evangelhos sinóticos, né? Na verdade só João e Mateus que efetivamente conheceram Jesus em vida, e depois Marcos e Lucas não, né? Mas só está no Evangelho de Mateus essa parábola, né? E tem uma frase lá em Mateus que diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E essa mensagem que o Emmanuel ele traz, então parece assim que ele realmente queria, vamos dizer assim, trabalhar em cima dessa parábola. Porque ele fala essa questão, é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo a fim de que as trevas não dominem. Então essa simbologia da lâmpada, da época que iluminava, é porque era justamente isso. Cada um de nós, a gente tem a lâmpada, a gente tem a consciência, todos nós temos boas obras, a gente sempre está fazendo bem para um para o outro, mas a gente precisa alimentar isso. A gente precisa ter óleo, e esse óleo precisa ser construído a partir da nossa sabedoria e das nossas obras. Então, né, que essa pequenina parábola aí possa ser de boa utilidade para todos. Agradeço mais uma vez aí a oportunidade, né, para trabalhar um pouco esses temas, e que a gente possa juntos, nessa troca, cada vez mais entender qual foi a mensagem que o Mestre nos quis dizer, entender aquele olhar dele de amorosidade, trabalhar as nossas preces, trabalhar o nosso entendimento, olhar para nós mesmos, reconhecer as nossas virtudes, mas também reconhecer o que daquilo que está ali dentro, que está muitas vezes bloqueando para eu ser uma pessoa mais amorosa, mais caridosa, mais empática e trabalhar na seara do Cristo. Muita paz a todos, muito obrigado.